Dia lindo, minha divindade, tudo bem com você? Como é que você está? E aí, você está preparada para as festas de final de ano? Para receber aquele comentário deselegante, desnecessário, inclusive, sabe? Mal educado, importuno, daquele ser humaninho, que ele chega e diz assim para você: nossa, não gostei da sua roupa. Caramba, você parece que engordou. Já sei lá, né? Nas suas festas de final de ano com a família, ou na empresa, naquele amigo secreto que você nem queria ir. Com aquela confraternização, com aquelas pessoas que você vê o ano inteiro, que você tem pavor de ver a cara dela na confraternização, mas você vai mesmo assim, para não desagradar. Ou você simplesmente se exclui mesmo tendo pessoas ali que são de valor para você, porque você não quer se indispor de forma nenhuma. Talvez, minha divindade, você ache que não tem o que fazer, que você tem que estar preparada para isso, mas você não precisa se preparar para isso. Você vai se preparar para ter um posicionamento poderoso, magnético e que vai colocar por si só os devidos limites nessas pessoas. Porque quem fala que você tem que impor limites, você não tem que impor nada. A tua presença tem que ser o suficiente. E quando você tem um bom posicionamento, um posicionamento assertivo, poderoso, aí sim, aí você consegue fazer uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, que está muito além de uma técnica de posicionamento, que é justamente ser respeitada por quem você é. Então vamos lá, que para o teu posicionamento, ele ser um posicionamento poderoso, principalmente nas festas de final de ano, que você quer mandar todo mundo para aquele lugar, né? Mandar as pessoas se tomarem lá onde não bate sol. Vai tomar bem no meio do seu... E aí, você não vai fazer isso, não. Você não vai fazer nada disso. Você sabe o que você vai fazer? Você vai aprender uma técnica de como se posicionar. Só que, muito além disso, eu vou te ensinar algo que está por trás do posicionamento, que é esse posicionamento emocional. Quando você se conhece e tem clareza de como você é muito mais fácil de você se expressar também com clareza, de você definir o que você verdadeiramente quer, para que o seu posicionamento ele seja bem assertivo. Só que para isso você precisa entender do teu DNA comportamental, que nada mais é do que a sua inclinação natural, mais as experiências que você viveu, que se transformam no seu comportamento e mostram qual é a melhor forma de você agir nas determinadas situações. Um posicionamento poderoso, ele é de alguém autoconfiante. A autoconfiança, basicamente, ela coloca um freio no teu sistema de sobrevivência. Então, quando você está alinhada com a tua autoconfiança, você coloca esse freio e você não permite que o que vem de fora te afete. Ao invés de você ser uma pessoa reativa, você passa a ser uma pessoa proativa, ou seja, você começa a movimentar o teu ambiente e faz aquilo que é teu de direito, ou seja, ter o lugar da liderança. E eu sei que você vai falar assim, mas será que eu sou uma líder? Meu bem, se você em algum momento da sua vida, você se sentiu minimamente uma ovelha negra, vamos dizer assim, sabe aquela pessoa que ela se sente excluída, que muitas vezes se sente ignorada, que ela se sente desrespeitada? Ela é uma líder e ela está no lugar errado, porque ali naquele lugar onde geralmente ela está, ela não consegue se sentir vista. Por quê? Porque ela tem um olhar disruptivo daquele lugar. Então as pessoas elas começam a atacar para que ela faça, não faça parte, mas que ela pertença, porque pertencer é sobre se parecer. E fazer parte não, você pode transitar. Então você pode fazer parte dos lugares sem que você precisa pertencer a esses lugares. E isso vale para as suas festas de família, isso vale para as festas de final de ano na empresa, tá? Então, quando a gente tem autoconfiança, a gente entende isso, você não se sente mais a ovelha negra, você entende que você é uma líder, que você pode dominar o teu espaço e abrir caminho para que as pessoas respeitem você só pela tua presença. Você vai fazer isso do dia para noite? Divindade, pelo amor de Deus, é um vídeo, não é mágica. Óbvio que você não vai fazer isso, você vai conseguir fazer isso quando você tiver treino e a técnica certa para o posicionamento certo para você. E aí sim isso acontece como mágica, onde você chega, as pessoas sabem exatamente como se posicionar, porque elas entendem os pontos fortes delas, elas sabem como falar, quando falar, as nuances também da própria liderança, né? Que é transitar entre o papel do aprendiz, do executor, do estrategista e saber como fazer isso com os pontos fortes que ela tem. Inclusive, se você quer aprender como fazer isso, você já pode me chamar. Tenho aqui o meu @naniasmé, você pode me procurar nas redes sociais, Instagram, tô no TikTok também, com outras coisas mais que eu coloco por lá, onde eu falo sobre assuntos mais fora da caixa aí. Mas voltando aqui pro posicionamento, pega aqui comigo. Quando você tem autoconfiança,
você entende o teu lugar e entende o lugar do outro, tá? Porque o problema das pessoas que elas te desrespeitam é de você invadir o espaço delas e elas invadirem o seu. E você não pode permitir que isso aconteça. Como é que você vai fazer isso? Você vai entender que ponto de vista da outra pessoa não é sobre você. Nani, mas ela tá olhando pra mim falando que minha roupa tá feia, tá falando que eu engordei, tá falando que meu cabelo não tá legal, tá falando isso, aquilo, aquilo outro. A dinâmica de interação social, ela é sobre poder, aonde você quer a tua liberdade de ser, pensar, escolher, e a outra pessoa também quer. E quando ela vê uma brecha em você, de vulnerabilidade, onde ela pode pegar e dar aquela provocada, é porque é sobre ela. Ela onde, né? Onde ela se sentiu de alguma forma afetada por você. Ou seja, na relação de vocês, entre você e esse outro, existe afeto. Existe uma pessoa que de alguma forma se sentiu afetada por você, seja positivamente ou negativamente. Nesse caso que eu tô falando, das situações chatas, negativas aí, ela se sentiu afetada por você negativamente, ou seja, você fez a diferença na vida dela, você transformou ela de alguma forma, onde ela se sentiu incomodada e ela resolveu te apurrinhar, te encher o saco. E aí você vai ter que colocar um limite. E esse limite ele não precisa ser um limite deselegante, que vai te deixar desconfortável. Então você não vai ficar ali nem ouvindo aquela patifaria e você também não vai chegar pra pessoa e falar cala a boquinha, cala a boquinha. Não, você não vai fazer isso. Eu vou ensinar você a como você se posicionar de uma forma muito mais assertiva para você estar no comando. Porque como é um jogo de poder, e a gente tem que ficar nesse jogo de poder, por quê? Porque o nosso ego, o que ele quer? Ele quer nos proteger. Ele não faz nada por mal. Então as pessoas que elas são idiotas e falam asneiras, elas não falam asneiras só por maldade. Algumas até falam, né? Mas é, assim, uma minoria ridícula, né? O restante das pessoas, elas são só pessoas idiotas porque elas querem se proteger. Ah, então tem que ter compaixão na minha tia, filha da mãe que tá me enchendo o saco. Não, não tem que ter compaixão dela. Você pode mandar ela ir para a ponta que lhe partiu e tomar um lugarzinho que não bate sol. Mas você pode fazer isso de um jeito bem elegante, para você não se sentir ferida. Porque geralmente, o que acontece? A pessoa tá ali, de alguma forma, brilhando naquele ambiente. As pessoas começam a se sentir desconfortáveis, elas vão cutucar você. Ou você vai ficar escutando aquela baboseira, ou você vai agir de uma forma para colocar o limite. Muitas vezes a pessoa vai olhar para você, vai colocar a mãozinha na cintura que nem uma xícara, vai falar assim: Nossa, como você é grossa. Ai, caramba, eu não posso falar nada. Ai. E a pessoa se faz de vítima, você sai de ruim. Não faça isso. Jogue o jogo do poder da forma certa. Jogue o jogo do poder da forma mais, assim, gostosa que se tem. Que é de você utilizar a tua comunicação para trazer essa pessoa para você, ou para você dar uma invertidinha nela ali para fazer com que ela se sinta desconfortável. Então vamos começar por aqui. Já entendeu que quando a pessoa fala de você, ela tá falando dela mesma? Você conseguiu compreender isso? Você sacou essa ideia? Você conseguiu entender que quando ela chega pra você e diz assim, nossa, como você tá, nenê, ela tá se sentindo afetada por você de alguma forma. É um jogo de poder. Se você fala assim, ai, nossa, por que você tá falando isso? Ou, ai, tá bom, nananã. E você demonstrou a emoção, essa pessoa ela vai sentir confiança, olha isso, de poder invadir o teu espaço. Como é que você coloca o limite sendo elegante? Você pode fazer perguntas. A tia foi lá e falou da tua roupa. E aí você pode dizer assim, nossa tia, que interessante o teu ponto de vista, por que você pensa isso? Aí ela vai ter que se justificar. O que ela quer quando ela diz que a tua roupa não tá boa? É que você se justifique, que você deu o poder seu pra ela. E você não vai fazer isso, você vai pegar o teu poder de volta. Você vai dizer, opa, tia, mas por que você acha este? Porque eu acho que essa cor não te favorece. Nossa, que interessante teu ponto de vista, obrigada então. E encerra o assunto, deixa ela falando sozinha. Não dá lado, não dá corta. E dessa forma, você não sai de ruim. Você não falou nada demais, ela não falou nada demais. A tua cabeça, ela pode estar pensando, puta velha filha da... né? É isso que você tá pensando. Mas você vai pensar assim, mas é sobre ela. É sobre ela ver, talvez, você nesse vestido que ficou tão bem pra você e ela se sentir com inveja. Ou ela olhar pra você e ela pensar assim, nossa, ela não deveria estar vestida com essa roupa. Ela deveria estar vestida com a roupa que eu quero que ela vista. Porque é melhor pra ela. Porque ela quer controlar você. Ou porque ela ama você e ela quer te ajudar. Mas às vezes ela não sabe como expressar isso.
E você também não é obrigado a escutar a baboseira das pessoas e pensar, nossa, coitadinha, por favor, me poupe. As pessoas têm que ter noção. E quando você faz isso, você coloca o limite de uma forma que ela muitas vezes fica sem ação. Quando você, por exemplo, está num lugar, vamos dizer lá na empresa, né, a pessoa começa a tagarelar e de repente ela começa a fazer piadinhas desconfortáveis com você, está no meio das outras pessoas, você vai se sentir como? Mal pra caramba. Como assim? Vai mandar essa pessoa ir pra ponta que ele partiu? Não. Você pode dizer o quê? O que você falou? Eu não entendi. Você pode me explicar por que você está falando isso? Não, é que eu não entendi mesmo. Qual é o contexto de você? Isso que você está falando, eu não estou entendendo. E a pessoa precisa se justificar para você. Gente, as perguntas têm muito poder, tá? E divindade, use perguntas. Use as perguntas, tá? Faça perguntas para a pessoa. Pergunte para ela por que ela pensa isso. Por que você chegou nessa conclusão? Nossa, tia, mas me conta uma coisa. Onde que a senhora viu isso daí, que essa cor é melhor ou aquela outra cor? Ah, mas é porque eu acho. Ah, entendi, tia, interessante. Então, obrigado por você ter dado a tua opinião. Existem formas de você levar sem que você precise se comprometer com isso. Quando a pessoa ela te dá um presente, falando de Natal, você pode aceitar ou não. Só que se a pessoa chega e eu te entrego um presente, você vai simplesmente soltar esse presente? Não vai gerar um desconforto e falar assim, não vou pegar esse negócio aí. Você pode pegar esse presente, olhar o presente e dizer, nossa, interessante, mas obrigada. E devolver para a pessoa. E não necessariamente que você precise tratar essa pessoa mal. Quando você não gera esse desconforto, as pessoas começam a olhar para você com um olhar diferente, porque você está se posicionando como uma líder, que você está escolhendo a melhor forma de agir. Mesmo que essa sensação ela te gere um desconforto, quando a pessoa vem e faz um comentário babaca, quando a pessoa ela vem e ela às vezes quer fazer uma piadinha, quer fazer uma coisa que tá desconfortável, você pode inclusive usar a sua comunicação assertiva e não agressiva para conseguir dominar o espaço. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está num lugar, vocês estão ali numa rodinha conversando e chega o teu colega de trabalho e ele faz uma piadinha. E aí você pode olhar para ele e dizer assim, nossa colega, quando você fala sobre isso, eu me sinto desconfortada, desrespeitada, desconcertada, né? Eu disse desconfortável. Eu falei agora que eu percebi que eu falei bobagem. Eu tenho um probleminha. E aí, você diz assim, eu me sinto assim. Eu entendo que foi uma piada, mas eu não gostei. Tá bom? É só pra você ficar sabendo. Pronto. E você pode, inclusive, usar de uma outra forma, que essa forma ela já é um pouquinho mais avançada. Lembra que você consegue aplicar essas técnicas se você estiver bem com você. Ou seja, o que esse cara fala pra você, se você se doer, você se treme, você não consegue falar direito, não vai dar boa, né? Você tem que estar autoconfiante. Ou seja, essa pessoa tá falando asneira porque eu afetei o ambiente dela de alguma forma. Ela tá sentindo que eu estou em evidência. Ela quer estar em evidência. Ela quer ter o controle. Você precisa ter o controle. Então, quando você olha nesse lugar, fica um pouco menos doloroso de você ter que lidar com essas coisas também. Então, lembra, para aplicar isso, você precisa estar mais conectada com quem você é. E é claro, quando você sabe seus pontos fortes, fica muito mais fácil de você usar essas técnicas. Por quê? Porque você sabe exatamente como você pode se posicionar e que não vai gerar incoerência, ruído, ou seja, aquela sensação de mal-estar que você fica, de insegurança, que vai te gerar ansiedade, que vai fazer a pessoa, às vezes, sentir ainda mais que ela pode continuar te perturbando, quando na verdade ela não pode. E você vai deixar isso muito claro para ela. Então, por exemplo, você foi lá, né, com sua comunicação assertiva, bem não agressiva, e disse assim, olha, eu entendi que foi uma piada, mas eu não gostei. E você pode dizer isso dizendo assim, porque quando você faz essa piada, eu me sinto assim, que esse que é o ponto importante. Você tem que dizer como você se sente. Não é você criar um conflito ali, não precisa disso. Mas agora vamos pegar num outro ponto, onde você, por exemplo, pode trazer isso para uma discussão, para deixar essa pessoa bem desconfortável. Então a pessoa veio e fez a piadinha, e você olha para ela e diz assim, nossa fulano, eu não imaginava que você faria uma brincadeira como essa. Eu entendi que foi uma brincadeira, mas quando isso acontece, eu me sinto triste ou chateada ou, sei lá, desrespeitada, whatever. Você vai falar aquilo que faz sentido pra você na hora. E aí, você diz assim, fulano, por que você fez essa brincadeira? Eu queria entender qual que foi o contexto na tua cabeça que você usou, realmente pra eu
eu poder entender isso, sabe? Para eu poder, quem sabe, não ficar me sentindo assim tão chateada com isso. Cara, isso causa um clima absurdo, que essa pessoa ela vai pensar umas 10 vezes antes de te desrespeitar de novo. Que muitas vezes, se você entra na brincadeira da risada, funciona também. Isso depende de cada pessoa. Então a pessoa fez uma brincadeira ali, você já joga ali tudo mais e morre o assunto. E você tem que estar bem para conseguir fazer isso. Mas quando isso realmente te afeta e você quer resolver essa situação, você pode inclusive fazer essa pergunta. Eu queria entender qual foi a linha de raciocínio que você usou para você achar que poderia fazer essa piada comigo. Para daí a pessoa ter que se justificar para você, para ela não voltar a fazer. E aí se a pessoa se justificou e fala, desculpa, né, não foi por querer, não, tava só fazendo uma brincadeira, não, é sempre sobre ela. Você fala, não, fulano, tudo bem, mas eu gostaria que você, por favor, não fizesse de novo, tudo bem? E é isso, e acaba, e sorriso no rosto, bola pra frente, seguimos o baile. Essa é uma outra forma também de você lidar com esse tipo de situação difícil que pode vir a acontecer no teu final de ano. Bom, gente, o nosso posicionamento é algo que parece, assim, talvez não é tão falado, né? É falado muito mais nessa coisa do marketing, para você poder se posicionar nas redes sociais, posicionar, Só que um bom posicionamento, inclusive neste lugar das redes sociais, faz com que você não seja ignorado, porque você perde dinheiro quando é ignorado. E você perde tua paz quando você é desrespeitado. Só que posicionamento é isso, é você saber ter autoconfiança. E claro, isso é apenas um ponto das várias facetas que você pode acessar para se tornar uma pessoa autoconfiante. Tudo vai depender do teu DNA comportamental, das experiências que você viveu e da história que você é, das inclinações naturais que você tem e como que tudo isso se comporta dentro do teu posicionamento. Para algumas pessoas, às vezes se posicionar de uma maneira mais agressiva, né, ou mais engraçada, funciona muito bem. Para outras que não tem isso no DNA comportamental delas, gera um desconforto muito grande, porque tem uma incoerência. E essa incoerência, ela é fisiológica. Então o teu cérebro, ele começa a identificar que tem alguma coisa errada e ele vai ficando perdido. E aquilo vai gerando um desconforto e vai fazendo com que você vá se afastando. Para você, minha ovelha negra, que tem um comportamento de liderança, isso é muito delicado. Por quê? Porque o líder, ele precisa criar o próprio movimento, ele precisa criar a própria bolha dele. Então quando você está nos ambientes e você está sentindo que você não está cabendo ali, você precisa se posicionar com essa liderança para que você possa entrar nesse ambiente, transitar entre ele, ou seja, fazer parte desse ambiente sem precisar pertencer a ele, para que você possa criar a tua própria bolha e o teu próprio movimento. Só que se você não estiver disposto a criar o teu próprio movimento e você quiser pertencer, você começa a se parecer com aquelas pessoas e vai gerar ruído. Por quê? Porque você é diferente. Porque a tua forma de pensar, ela é diferente, porque a tua forma de agir, ela é diferente, ela é única. Você é única, né? Muitas vezes pode ser que você se sentiu a ovelha negra, que você foi excluída, que você foi desrespeitada. Mas você não é a ovelha negra. Você é uma líder. Você é uma líder e os líderes, eles são pessoas que estão em foco. As pessoas veem você. Muitas vezes elas fingem que não vê, elas querem fingir que não estão te vendo, mas elas estão te vendo. Você está fazendo a diferença, mesmo que você não queira. Então que você tenha consciência disso e escolha se posicionar de uma forma assertiva para você colher os benefícios disso. Isso também no teu trabalho, nos seus relacionamentos, para que você seja respeitada só por você existir. Para que você não precise ter que impor nenhum limite, porque não é necessário impor limite quando o seu posicionamento ele é assertivo. Existem diversas formas de fazer isso, existem técnicas para fazer isso, mas como eu disse, a autoconfiança é uma das partes mais importantes do teu posicionamento. Quando você é uma pessoa autoconfiante, você automaticamente consegue transitar entre os lugares de uma forma agradável, trazer pessoas para você, ser uma pessoa carismática e com isso ganhar também. Que nada melhor que você chegar na tua festa de final de ano, não se indispor com ninguém, ganhar teu presente, abraçar todo mundo e sair de lá se sentindo amada. Sair de lá se sentindo que você faz parte daquele lugar de alguma forma, mesmo que você não precise pertencer a ele. Então é isso, eu desejo para você um excelente final de ano e depois que você aplicar isso aí que eu te falei, você volta aqui e me conta aqui nesse vídeo como é que foi pra você. Vai ser uma alegria ver aqui como é que ficou pra você esse final de ano. Eu ia falar ouvir você, mas eu não vou ouvir, não é mesmo? Eu vou ler os comentários. Então vem aqui, comenta aqui. Eu quero saber como foi pra você aplicar isso e qual foi o resultado que você teve. Pra mim, pras minhas mentoradas, pras pessoas que eu dou consultoria, com certeza tem sido muito, muito bom. Essa é apenas uma técnica que eu trouxe pra você aqui nesse vídeo, mas que pode te ajudar
pra caramba pra você interagir aí com as pessoas. Não deixem que as pessoas tomem o poder de você. Você é uma pessoa poderosa, você pode dominar o seu ambiente, você pode ser uma pessoa ativa, proativa no teu ambiente, que modifica o teu ambiente. Não só uma pessoa reativa, que fica recebendo tudo de todo mundo, seja isso para você reagir a esse ambiente de uma forma agressiva ou passiva, mas realmente de você poder olhar para o teu ambiente de fora, com um olhar de observador e perceber o seguinte, que essas pessoas que estão lá do outro lado, elas estão muito focadas no umbiguinho delas, sabe? Quando a pessoa ela não tá muito ali, entendendo o que tá acontecendo, e ela vem e ela só joga uma informação, e aí você fala assim, opa, peraí, eu consigo dominar esse negócio aqui. Nesse jogo de poder, faça as perguntas certas, observe, ouça, perceba o que tem fora de você, para não permitir que essas pessoas que querem dominar, que elas possam dominar você. Você, minha divindade, por mais que talvez você acredite que é uma ovelha, você nem ovelha você é, tá? Você é um ser indomável, porque você é uma líder. Então, aceita isso, coloca isso na tua cabeça. Se você esqueceu, minha filha, que você é uma divindade, pode ter certeza que eu vou continuar te lembrando. Então, ó, vem comigo, que vai ser uma alegria servir você, se for o teu momento. Então, ó, quer fazer o teu DNA comportamental? Tá? Descrição aqui do vídeo, você vai encontrar as informações de contato para você poder falar comigo, beleza? Um excelente Natal e ó, nos vemos no próximo vídeo. Até!